Os Estados Unidos adoram dizer que são a terra da liberdade e a maior democracia do mundo, mas existe um temor de que essa democracia não sobreviva a mais um mandato de Donald Trump, pelo menos nos moldes como ela está constituída hoje. Donald Trump pode implementar nos Estados Unidos uma espécie de urbanização do regime. Esse nome remete ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que é um dos grandes ídolos da extrema-direita no mundo. Se você quer saber um pouco mais sobre esse cara, fica comigo no Manda no Zap de hoje. Orbán está no poder na Hungria desde 2010. Este é o quarto mandato seguido do primeiro-ministro do país. O premier recebe muitas críticas da comunidade internacional por manter uma espécie de democracia de fachada na Hungria. Ele se tornou primeiro-ministro pela primeira vez em 98 e ficou no poder até 2002. Depois de 8 anos como principal voz da oposição, ele voltou ao governo húngaro e segue lá até hoje. Foi a partir desse segundo mandato, em 2010, que Viktor Orbán, com um apoio amplo do parlamento húngaro, conseguiu implantar mudanças muito profundas na legislação e passou a acumular cada vez mais poder. Em 2 anos ele mudou radicalmente as estruturas da democracia húngara. Como? Ele aposentou os juízes da Suprema Corte. Aposentadoria compulsória dos juízes da Suprema Corte. Por quê? Porque assim ele teve a prerrogativa de indicar os novos ministros. Surpresa das surpresas, a partir desse momento, todas as decisões da Suprema Corte favorecem o Viktor Orbán. E um ponto fundamental desse projeto de poder autoritário do Viktor Orbán foi abrir uma verdadeira guerra contra a liberdade de imprensa. Ele favoreceu a mídia alternativa, digamos, WhatsApp, etc., etc., e milionários com contratos de corrupção no seu governo. Ele agora enfrenta problemas na Hungria por isso, depois de 14 anos no poder. Compraram a peso de ouro em jornais e empresas de comunicação que eram adversárias ou críticas ao governo. Hoje, na Hungria, é praticamente impossível que uma empresa jornalística como o ICL, por exemplo, pensar no ICL na Hungria hoje seria absolutamente impossível. Agora, por que existe o temor de que Donald Trump vá por um caminho parecido no segundo mandato como presidente dos Estados Unidos? Primeiro que Orbán e Trump são muito próximos, eles têm uma agenda nacionalista e relações pessoais. Os dois até se encontraram mesmo quando Trump estava fora da presidência. We love Hungary. E assim como Orbán, Trump volta ao poder com maioria no parlamento e apoio na Suprema Corte. E também como Orbán, ele já esteve no poder outra vez e agora vai se cercar de pessoas muito mais alinhadas com o seu projeto de poder, que é colocar toda a burocracia estatal sob o comando dele. Orbán é próximo de outros líderes da extrema-direita mundial, como o Jair Bolsonaro. E foi na Embaixada da Hungria que Bolsonaro se hospedou por uns dias depois que o Supremo Tribunal Federal determinou a apreensão do passaporte dele. Esse risco de urbanização dos Estados Unidos foi apontado também no Brasil, com uma possível reeleição de Bolsonaro em 2022, que acabou não acontecendo, e ainda existe esse risco se eventualmente Bolsonaro conseguir uma anistia e voltar ao poder na eleição de 2026. Então curte esse vídeo, compartilha e manda no Zap, no grupo da família e no grupo dos amigos, para que as pessoas entendam que a democracia brasileira não está a salvo, não.